Glória a Deus. Podem se assentar. Cada viagem que eu faço é uma alegria por ter ido, feito o que Deus mandou fazer, mas também é uma super alegria voltar, estar de volta, abraçar todo mundo, rever todo mundo. Glória a Deus, eu sou muito feliz por este rebanho, por este povo querido aqui que o Senhor colocou ao nosso lado. Quero agradecer aqui o pastor Eliezer, que atuou aqui também durante esses dias, o evangelista Gilberto, que pregou aqui também um dos cultos. A minha esposa nem precisa dizer, porque está aí pau para toda obra, né? Lava, enxuga, estende, seca. A minha esposa é pau para toda obra aí comigo há tantos anos, já 3 décadas, quase 4 décadas. Obrigado, querido. E nós estamos numa data muito especial. Eu quero trazer uma palavra sobre esse momento que nós estamos vivendo. E também falar sobre a nossa celebração da Páscoa de amanhã. Amanhã é 14 de Nissan, dia 22 de abril. E nós vamos celebrar a nossa Páscoa, cada um na sua própria casa. E eu e a Zanda lá em casa, nós vamos transmitir ao vivo pela internet. Você vai poder conectar lá o seu computador, o seu aparelho, e você vai seguir o passo a passo que eu e Zanda estaremos fazendo na nossa casa, celebrando a Páscoa do Senhor. E como nós temos visto, agora conectando com o que eu acabei de dizer, tudo que nós estamos vivendo e que ainda viveremos não é por acaso. Nada de Deus é por acaso. Deus não faz nada por acaso, simplesmente porque os seus olhos são mais belos do que do seu vizinho, né? Porque seus cabelos são mais bonitos. Não, não, não. Deus opera sempre por um motivo, por uma razão específicos. Deus sempre responde ao nosso comportamento e à nossa atitude, sempre. E nós começamos a celebrar a Páscoa do Senhor, a Páscoa bíblica, desde 2018, inclusive. 2018 foi o primeiro ano que nós celebramos a Páscoa bíblica, e de lá para cá nós temos celebrado todos os anos, e chegamos a este ponto que estamos agora, em que a igreja já celebra com naturalidade, e eu sei que tem gente aqui nova que ainda não participou, mas vai participar desta vez, e eu quero ler e comentar exatamente sobre isso. Vou falar um pouco sobre o que é a Páscoa, por que nós celebramos a Páscoa, e por que tem gente contra celebrar a Páscoa. Nós vamos falar um pouco sobre isto hoje. Então eu quero começar lendo com você Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 6, que eu já vou lendo aqui enquanto eles projetam. Diz assim, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Festa dos pães asmos é a semana da Páscoa. Então, amanhã, ao pôr do sol, começa a Páscoa. Amanhã, no calendário judaico, é 14 de Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário religioso judaico. Então, assim como o nosso primeiro mês é janeiro, o primeiro mês do calendário bíblico é o mês de Nissan, e esse mês começou dia 8 de abril, no dia do eclipse. Olha só, no dia do eclipse começou o calendário religioso bíblico. E tem algumas coisas interessantes acontecendo. Talvez eu fale depois especificamente sobre esse eclipse, o que os eclipses significam na Bíblia. Existem profecias, várias profecias na Bíblia de eclipses, porque os eclipses têm significado espiritual. Eles não são apenas um fenômeno cósmico, onde a lua entra na frente do sol, onde a terra entra na frente da lua. Não, 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 não. Eles têm significados bíblicos. Toda vez que acontece um eclipse, aquilo significa algum tipo de acontecimento ou de desenrolar no campo profético. E não é diferente dessa vez. Nós tivemos um eclipse em 2015, tivemos um eclipse agora em 2024, e esse eclipse que aconteceu agora, ele aconteceu exatamente no primeiro dia do primeiro mês do ano bíblico, tá?
Não sei quem está acompanhando no Brasil, por exemplo, o que está acontecendo com essa questão dessa semi-ditadura do judiciário no Brasil, com Alexandre de Moraes manipulando lá todo mundo e controlando a comunicação e etc. E aí, de repente, olha bem, de repente, levanta-se o Elon Musk, o dono do X, que é o Twitter, era o antigo Twitter. Se levanta o Elon Musk e começa a confrontar o que está acontecendo no Brasil. E a partir disso se levanta, se envolve também o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional começa a fazer audiências e prepara um relatório, e nesse relatório denuncia a manipulação, inclusive das eleições passadas, que muita gente tinha dúvida que as eleições passadas tinham sido manipuladas, e agora o Congresso americano mostra que as eleições passadas foram de fato manipuladas e que o Supremo Tribunal Federal está por detrás de tudo isso. Muito bem, agora escute bem. No dia 8 de abril, primeiro dia do calendário religioso bíblico, que é o mês de Nissan, aconteceu o eclipse solar, é quando a lua fica entre o sol e a terra. E fica só aquele anelzinho de fogo ao redor da lua, que é o sol que está atrás, não é verdade? Dia 8 de abril. No dia 8 de abril aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos. O eclipse de 2015, ele passou sobre o mapa americano. Se tivesse o mapa que eu mostraria para vocês, ele passou sobre o mapa americano, deixando uma certa marca de luz e de sombra. Esse agora, que aconteceu também, ele foi eclipse total numa certa área dos Estados Unidos e eclipse parcial no restante dos Estados Unidos. Quando você junta os dois mapas, do eclipse de 2015 e esse, você tem exatamente um X no centro dos Estados Unidos. Você tem um X nos Estados Unidos. E o X representa duas coisas. Número um, representa uma letra hebraica, que é a última letra do alfabeto hebraico, que é o Tav, a última letra do alfabeto, né? Que é o ômega. Né? Eu sou o alfa e o ômega. O ômega, que é grego, representa o Tav, de judaico. E forma exatamente um X, que é o Tav. Número 2, foi depois disso, da formação do X, que nós tivemos o X, o Elon Musk, se levantando para denunciar o que está acontecendo no Brasil e registrando e envolvendo o Congresso americano, e começou um processo de investigação contra membros da Suprema Corte no Brasil. Olha só, pastor, isso deve ser pura coincidência. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é verdade? Porque nós estamos lidando com coisas proféticas, não estamos lidando com coisas naturais. Quando o Senhor criou os luminares lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz claramente que ele criou o grande luminar e o luminar menor, que é o sol e a lua, para servirem de sinais, para servirem de estações. Ele usa tudo isso para falar com a raça humana através de sinais que podem ser interpretados por aqueles que conhecem a palavra de Deus. Portanto, nós estamos agora, amanhã, entrando no dia 14 de Nissan, que é o dia que a Bíblia separou para que a Páscoa fosse celebrada. Então, em Lucas 22, versículo 7, agora o versículo 8 em diante diz: E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os seus 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus.
E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, rapidamente, eu vou lá em Êxodo 12. Se vocês puderem me acompanhar aí, o pessoal da mídia ajuda para poder ganhar tempo. Êxodo 12 diz assim, versículo 3. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis, veja bem, até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, primeiramente, em Levítico 23, essa data é apontada como uma data marcada por Deus. Quem aqui celebra o seu aniversário na data que você não nasceu? Alguém? Na data que você não nasceu? Só o teleizinho lá que celebra o aniversário dele quando ele não nasceu. Olha que doideira. Qual é o normal? Normal é você celebrar o seu aniversário na data que você nasceu, não é verdade? É a mesma coisa. A Páscoa nasceu no dia 14 de Nissan, no calendário bíblico. Que cada ano cai numa data diferente do nosso calendário, porque o calendário judaico é lunar, são 360 dias o calendário bíblico, é um calendário lunar. O nosso calendário é um calendário solar, tem 365 dias. Então, esses 5 dias de diferença, ele é compensado a cada 3 anos, porque o povo de Israel adiciona um mês ao calendário a cada 3 anos, ou às vezes a cada 4 anos, para poder equilibrar a diferença. Então, nunca a Páscoa vai cair na mesma data todo ano. Nunca, no nosso calendário. Sempre será numa data diferente. E esse ano cai no dia 22 de abril, que é amanhã. Aí o texto diz que no dia 14, à tarde, a Páscoa deve ser celebrada. Agora, eu quero destacar para você, no Novo Testamento, porque as pessoas dizem o seguinte: isso aí é coisa do Velho Testamento, está tentando judaizar a igreja, que não sei o que e tal, porque as pessoas não entendem, às vezes, a linguagem bíblica, que inclusive é muito simples. Então, no próprio Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus falando da importância da Páscoa, falando do valor da Páscoa e celebrando a Páscoa com os elementos da Páscoa do Velho Testamento. E número 2, nós temos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo endossando isso. Então, nós tomamos esse texto apenas como se fosse um texto da instituição da ceia. Nós tomamos, mas a Bíblia não diz isso. Eu tenho que deixar a Bíblia falar por si mesma. A Bíblia não diz que o texto dos evangelhos e o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 é um texto que tem a ver apenas com a instituição da ceia, como nós celebramos aqui uma vez por mês. Eu posso achar, mas a Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, eu tenho que respeitar o texto e ler o texto com a pureza com que ele está escrito. E a coisa começa com Jesus dizendo no versículo 15, ele manda preparar, como nós lemos aqui, dizendo: vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água que está entrando na cidade, vocês vão seguir este homem. Já era incomum, porque quem buscava água naquela época eram as mulheres, era a função das mulheres buscar água nos poços das cidades.
Vocês devem saber que não tinha água encanada, né? Toda essa mordomia que a gente tem hoje em dia. Você entra em casa, liga a torneira, está lá saindo água, você entra debaixo do chuveiro, toma banho de 40 minutos, aquela maravilha que parece comum, mas isso é comum de um certo tempo para cá. Nessa época não tinha nada disso. Cada vila ou cada cidade, de acordo com o tamanho, tinha um poço ou mais de um poço, dependendo do tamanho da cidade. Mas pequenas vilas tinham um poço central e as mulheres saíam num determinado horário do dia, que normalmente era no nascer do dia ou no fechar do dia, elas iam lá naquele poço e ali elas coletavam água e levavam água para dentro de casa para abastecer a casa. Daí a experiência de Jesus no capítulo 4 de João, quando ele chega no poço de Jacó, em Samaria, e ele dá de cara com a mulher samaritana pegando água. Não é? Então, a experiência de Abraão, que manda o seu servo ir à sua terra, em Ur dos Caldeus, e lá encontra a esposa de Isaac, que é Rebeca, e aonde que o moço encontra com Rebeca? No poço. Chega no poço e ele faz um pacto com Deus. Senhor, que a primeira moça que sair para buscar água seja a moça que o Senhor reservou para o filho do meu Senhor. E de repente, quando ele levanta os olhos, vem Rebeca saindo da cidade em direção ao poço para tirar água para poder levar para casa. Então, isso era um trabalho feminino. Então, começa de uma forma diferente, mostrando que nós estávamos lidando, ou Jesus mostrando para os seus discípulos, que eles estavam lidando com algo incomum. Escute aqui. Jesus começa com um sinal estranho para mostrar para os seus discípulos que eles estavam lidando com algo incomum e sobrenatural. Porque se Jesus dissesse, vocês vão entrar na cidade e tem uma mulher lá enchendo o cântaro de água no poço. Podia até descrever a mulher, uma mulher assim, assado, com turbante, que não sei o quê, papapá, um vestido dessa cor. Ok, tem uma mulher, isso é normal, isso acontece todo dia. Mas quando Jesus diz, vocês vão entrar na cidade, vocês vão dar de cara com um homem pegando água no poço, com um cântaro de água, e vocês vão seguir este homem. O que Jesus está dizendo de cara? Está dizendo o que vai acontecer a partir da celebração dessa Páscoa não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo incomum que vai mudar a vida de vocês, vai mudar a história da raça humana. Jesus tinha plena consciência disso, absoluta consciência. Ele tinha consciência total. Tudo que Jesus dizia era absolutamente consciente. E quando chega no momento da celebração da Páscoa, uma das coisas que ele diz é claramente isso. Ele fala, eu vou ser traído por alguém aqui nesta mesa. E ele diz, e tem que acontecer. Ele diz, porque, versículo 22, e na verdade vos digo, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem for traído. Ou seja, nada daquilo era surpresa para ele. Ele tinha absoluto conhecimento do impacto que a sua vida, que a sua história, que a sua morte e a sua ressurreição causariam na raça humana. Ele sabia que 2000 e poucos anos depois eu estaria aqui falando sobre isso, que pastores, ministros pelo mundo afora estariam falando sobre isso. Ele tinha absoluta convicção disso, nada disso foi surpresa, incluindo a sua própria morte. Ele disse, isso vai acontecer, isso precisa acontecer. Ai de quem for o agente da traição, mas isso precisa acontecer. Então, diga comigo, a Páscoa é algo sobrenatural. Para o povo judeu, a Páscoa, eu estava até falando isso numa live que eu fiz uns dias atrás, falando sobre isso, que a Páscoa, a celebração da Páscoa, ela faz mais sentido hoje para a igreja do que para a nação de Israel. Muito mais. Porque Paulo disse em Coríntios que Jesus é a nossa Páscoa. Então, se Jesus é a nossa Páscoa, faz mais sentido eu celebrar a Páscoa do que um judeu celebrar a Páscoa. Porque quando o judeu celebra a Páscoa, ele está celebrando apenas a libertação da escravidão do Egito. E a celebração, a libertação da escravidão do Egito veio a partir do sacrifício de um cordeiro inocente, de um ano. Nós acabamos de ler em Êxodo, capítulo 12. Mas eles não sabem por quê. Por que sacrificou-se aquele cordeiro? Eles não sabem.
Por que que o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas? Eles não sabem. Eles só sabem que Deus mandou, que tinha que ser feito e que funcionou. Mas eles não sabem por que tinha que fazer. Por que que botar o sangue do cordeiro nos umbrais daquelas portas impedia a morte do primogênito naquela casa? Por quê? Por que que o anjo da morte não tinha poder, não tinha autoridade para entrar na casa onde havia sangue na porta? Isso eles não conseguem explicar. Isso eles não sabem explicar. Por que que eles não sabem? Porque Jesus não é a Páscoa deles. E se Jesus não é a Páscoa deles, eles celebram muita coisa sem o devido significado. Então, a igreja não está proibida de celebrar a Páscoa, como muita gente pensa. Alguém até comentou lá, Jesus é a minha Páscoa. Eu falei, é exatamente porque ele é a minha Páscoa que eu celebro a Páscoa. Porque se ele não fosse a minha Páscoa, a Páscoa não faria sentido para mim. A Páscoa não faz sentido para um ímpio. O que um ímpio vai celebrar a Páscoa? Não faz sentido para o ímpio. E como acabei de dizer, para o povo de Israel também faz pouco sentido. Faz sentido porque eles lembram a história lá da libertação do Egito. Mas espera um pouquinho, quanto tempo tem que aconteceu essa libertação do Egito? Quanto tempo tem? 1.500 anos antes de Cristo, já estamos 2.000 anos depois, 3.500 anos atrás, e você continua celebrando o que aconteceu 3.500 anos atrás, com antepassados que nem existem mais? História que você nem presenciou, está tão longe de você que aquilo é um passado muito distante. E aí hoje você vai celebrar aquilo lembrando que há 3.500 anos atrás aconteceu isso, fulano e ciclano. Você vai comer o Harosset, porque há 3.500 anos atrás os nossos antepassados faziam argamassa para construir lá os prédios do Egito, as pirâmides, o que quer que seja, lá no Egito. 3.500 anos atrás. Are you serious? Ou seja, faz muito mais sentido para nós. Quando nós vamos celebrar amanhã, cada um na sua casa, esse ano vai ser cada um na sua casa, e nós estivermos celebrando ali, cada coisa que tem ali representa o que o nosso Senhor Jesus Cristo é e o que Ele fez por nós. Você pode dizer amém, Jesus? Então, olha bem, quando chega no verso 15, Jesus diz, a primeira coisa que me chama muita atenção, para mim é muito forte, verso 15 ele diz assim, desejei muito. Diga, desejei muito. Olha isso, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Rapaz, você sabe o que é Jesus? Jesus não se impressionava com praticamente nada. Nada impressionava Jesus. Tanto que quando ele disse certas coisas do evangelho, aquilo eternizou. Por exemplo, a mulher cananeia, que veio atrás dele gritando, Senhor, tem misericórdia, minha filha está endemoniada, minha filha é isso e aquilo. E aí Jesus vai esnobando a mulher, porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a fé da mulher era maior. E a mulher continuou, não, senhor, eu estou aqui, não, mas eu não posso pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Pão é palavra. Tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. E ela foi vencendo Jesus, como Jacó venceu o anjo do Senhor, ela foi vencendo Jesus com a sua fé. Chegou um ponto que Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Que fé é esta, mulher? Pronto, aquilo eternizou, está nos evangelhos, isso é pregado a vida inteira, em tudo quanto é canto. Só porque Jesus usou de uma expressão de quem está impressionado com alguma coisa. Mulher, que fé é essa? Segunda vez foi um centurião romano que vira para Jesus e fala assim, não, senhor, o senhor não vai lá em casa não. De jeito nenhum, quem sou eu? Não mereço isso. Não. Eu sou um homem que também estou debaixo de autoridade. Eu tenho autoridade, eu estou debaixo de autoridade. Eu digo a este servo, vai, ele vai. Digo a aquele vem, ele vem. Ou seja, eu não preciso ir, não preciso levá-lo, pegar na mão dele, levá-lo lá. Eu digo, vai, ele vai. Digo, vem, ele vem. O cara entendia de autoridade. E ele fala, eu também estou sujeito à autoridade. Diga apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Aí Jesus falou assim, rapaz, cabra. Na versão super, hiper atualizadíssima do pastor Jefferson Neto. Fala, cabra, tu é demais, hein? Ele diz assim, nem em Israel eu encontrei uma fé como esta.
Acabou. Só de dizer essa frase, aquilo eternizou, foi para os evangelhos, todo mundo repete isso a vida inteira, porque Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Ou seja, Jesus não se impressionava à toa. Não era qualquer coisa que impressionava Jesus. Os discípulos tentaram causar, né? Tentaram impressionar Jesus, andando, passando pelo templo, aquelas pedras maravilhosas e tal. E eles tentaram impactar Jesus, falar, Senhor, o senhor viu, Senhor? Mateus 24. O senhor viu esse prédio, Senhor? O senhor viu que coisa espetacular? O senhor viu o tamanho dessas pedras, Senhor? Senhor, o senhor sabe quanto tempo levou para construir isso aqui, Senhor? Ele viu as pedras lá, né? Jogadas no chão, né? Tentar impressionar Jesus com bobagem, com pedra, com construção, com serviço de pedreiro. Tentando impressionar Jesus com essas coisas não impressionam Jesus. Aí Jesus vive e fala assim, o quê? Você está falando disso aqui? Você está falando dessas pedras, desse prédio aqui? Eu falei assim, isso aqui não vai ficar uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. Isso aqui vai para o chão. Tentar impressionar Jesus, nada. Aí você vai a Israel hoje, como o Léo esteve lá, né? O doutor Leonardo, e você vai ver lá as pedras originais, caídas lá, empilhadas uma em cima da outra lá, todas no chão, do jeito que Jesus falou. Ou seja, 40 anos depois, mais ou menos, do que Jesus falou, Roma entrou em Jerusalém, destruiu tudo, matou quem pôde e destruiu o templo e não ficou uma pedra sobre a outra. E nós estamos falando de uma mega construção, uma construção faraônica, com pedras de toneladas e não ficou uma pedra sobre a outra, do jeitinho que Jesus disse. Portanto, diga comigo, Jesus não se impressiona facilmente. Então, quando ele diz, ele fala assim, eu desejei muito comer essa Páscoa. Quando Jesus diz que ele desejou muito alguma coisa, e eu que sou servo e seguidor dele, não presto atenção naquilo que ele diz que ele desejou muito. E aí a interpretação errônea que as pessoas fazem de textos bíblicos faz com que a igreja se afaste de celebrações bíblicas, que muita gente pensa que são festas judaicas e não são. Não tem um texto na Bíblia que chame as 7 festas do Senhor de festas judaicas. Não tem um versículo na Bíblia. Todos os versículos chamam as festas de festas do Senhor. Aí o que aconteceu com a igreja ao longo da história? A igreja foi se afastando do que é bíblico e começou a se aproximar do que é mundano. Então, hoje em dia, é muito comum, pais, chega na Páscoa, né, que muitos celebraram dia 31 de março, que não tem nada a ver com a data bíblica da Páscoa. A data bíblica é amanhã, mas no dia 31 de março, tem cordeiro? Não. Tem erva amarga? Não. Quem é que quer erva amarga? Todo mundo quer uma vida tranquila, adocicada, não é verdade? Por isso que é difícil abrir mão do açúcar, porque o tal do açúcar é bom, sim ou não? Mas todo mundo quer uma vida doce, quer uma vida maravilhosa, uma vida tranquila. Você vai querer erva amarga? Claro que não. Não! Você prefere carne de boi, uma picanhazinha, ou carne de cordeiro, que é uma carne forte, que tem um ranço forte, tem que botar hortelã, né? Como é que é aquele negócio? Menta. Hortelã, é. Tem que colocar, tem que saber fazer para poder a coisa. Mas as pessoas querem o que é amargo? Não. Mas meu filho, eu estava falando um negócio esses dias, né? É bobeira, mas é engraçado. Alguém falando assim, depois que o mertiolate parou de arder e a banda Calypso separou, o mundo nunca mais foi o mesmo. Da banda Calypso eu não sei, mas desde que o mertiolate parou de arder, a vida não foi mais a mesma. Hoje você passa mertiolate, a ferida continua igual por uma semana. Antigamente você pingava o negócio, você pulava, batia a cabeça no teto, saía correndo, gritava, "Ah!" Mas no dia seguinte a ferida estava seca, sim ou não? Sim ou não, gente? O pessoal aí da minha idade aí me ajuda.
aquilo já pingava, matando todas as bactérias, já ia sarando o negócio. No dia seguinte, eu não estou exagerando, não. No dia seguinte, você acordava, quando você olhava, já tinha uma cascazinha cicatrizando o negócio. Aí vem um gênio e fala assim: não, vamos tirar o ardume do mertiolate. Acabou, o mundo entrou em parafuso. Aí o povo crente, não estou falando de ímpio, o povo crente prefere a Páscoa do chocolate, do coelhinho, porque coelhinho é mais bonito do que cordeiro, chocolate é mais gostoso do que erva amarga, sim ou não? E aí, quando chega na época da Páscoa, o que acontece? Você entra, tudo quanto é loja, é aquela trenhada pendurada por tudo quanto é canto, aquele monte de chocolate, que não sei o quê, papapá. E aí o que acontece? A crentaiada, não aqui em Boston, mas por aí afora, você não tem noção. A crentaiada, o que faz? O que faz a crentaiada? Vai comprar e tal, e dá de presente para os meninos, não sei o que lá. Mas, pastor, é pecado? Não, dá em outra data. Você quer dar de presente um chocolate bem bacana para o menino? Compre em outra data. Compre numa data que não seja uma data em que eles estão tentando corromper um princípio. Estão tentando corromper um princípio. A erva amarga da Páscoa serve para mostrar para nós a dureza da vida, o quão difícil é a vida. E número 2, o quão amarga é a vida sem Cristo, porque Jesus é a nossa Páscoa. Paulo disse: Jesus é a nossa Páscoa. Se Jesus é a nossa Páscoa, aquela erva é para mostrar para você o quão amarga é a vida sem Jesus. O quão difícil é a vida sem Cristo. E ao invés de chocolate gostoso, maravilhoso, que eu também gosto de chocolate. Meu Deus, chocolate é bom demais. Né? Quem inventou o chocolate e o café, eu espero que seja salvo e que esteja no céu, no arrebatamento. Eu realmente espero, porque vai ser muito duro alguém inventar algo tão maravilhoso e depois ir para o inferno. Sim ou não? Desejei muito. Feche os seus olhos por 15 segundos. Sério mesmo, feche os seus olhos. E eu quero agora que você imagine essa frase saindo da boca de Jesus, ao som da voz dele. Ele olhando para os seus discípulos dizendo: desejei muito comer esta Páscoa convosco. Essa frase sair dos lábios de Jesus Cristo. Eu desejei muito comer essa Páscoa convosco. Aí, nós que somos o povo de Deus, que podemos honrar isso que Jesus está dizendo, a gente fica cheio de bobagem, cheio de coisinha, porque não pode, porque não sei o quê, porque está judaizando a igreja e tal. Ou seja, judaizar a igreja não pode, mas mundanizar a igreja pode. Tem igreja que celebra Halloween. Halloween. É só você viajar pelos Estados Unidos aí no dia 31 de outubro, aí, uns dias antes, que você vai ver igrejas decoradas para o Halloween. E o que é o Halloween? O Halloween é uma celebração que o diabo inventou para distrair a igreja do que aconteceu no dia 31 de outubro. O que aconteceu no dia 31 de outubro de importante? Então, se o Eliezer não dissesse, quem mais aqui saberia? Que a reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro na igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. 31 de outubro. Então, o que a igreja deveria estar celebrando no dia 31 de outubro? A reforma protestante. É quando a igreja foi restaurada de volta às suas bases bíblicas. Mas o diabo vai lá e fala: espera um pouquinho, deixa eu corromper essa data, porque eu corrompendo essa data, todo mundo esquece que aconteceu dia 31 de outubro, o diabo vai lá e Halloween neles. E aí os filhos da crentaiada de novo, os crentes que tem no Nepal, eles de manhã cedinho, os filhos da crentaiada, tudo vestidinho de bruxinha, de duende e de sei lá o quê, com sacolinha na mão, batendo de porta em porta, pedindo balinha para o povo. Um baldinho. E aí,
Gente, filho de ímpio é ímpio, não tem problema. Mas filho de crente, eu estou falando de filho de crente. Filho de crente. Baldinho na mão ou sacolinha, batendo nas portas. Trick or treat. Pá, pá, pá. E tal, e coisando, tudo vestidinho de bruxinha e de duende. Aí aquela criança cresce, aquele menino cresce, adolescente, vai para o mundo, vai para as drogas. E aí os pais que não têm noção, meu Deus, por que isso aconteceu? Oh, Senhor, eu criei esse menino no Evangelho. É mesmo. É mesmo, você criou esse menino no Evangelho. Entendeu? Olha como que as pessoas são dormentes. Estão fora da realidade. E aí depois não entende por que os filhos não querem o Evangelho, não querem o Senhor, não querem ir para a igreja. A igreja é chata, é mais legal o baile não sei das quantas lá, o clube não sei das quantas, a discoteca não sei o que. Discoteca acho que já está ultrapassado, né? Discoteca na minha época, né? Meu Deus, ir para discoteca era o it. Criado na igreja, comecei a me envolver com a turma do bairro. Qual era o it? Ir para discoteca. E aos 12, 13 anos de idade, eu estava começando a enveredar por um caminho estranho. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi o arrebatamento da igreja, e nesse arrebatamento eu ficava. Pensa num desespero, num cabra desesperado naquele sonho. Que eu via as pessoas todas subindo, e eu tentava subir também, tentava flutuar e não conseguia. E todo mundo subindo, assim, aquele monte de gente subindo, e eu não conseguia subir. E aí, quando terminou o sonho, eu acordei desesperado, suado, aquela loucura, apavorado. Contei a história para minha mãe. Mamãe falou assim, então agora, mamãe era bruta no sistema. Mamãe falou, então vai viver o dia que você está vivendo, vai fazer o que você está fazendo. Eu estou ensinando você a servir a Deus, te levando para a igreja, você quer seguir essa turma aí, essa gangue aí e tal. É isso que Jesus está te mostrando. Se você continuar do jeito que você está, vai vir um arrebatamento da igreja e você vai ficar para trás. Com, sei lá, 13 anos de idade. Meu filho. Porque quem te ama vai te dar erva amarga quando você precisa de erva amarga. Quem te ama vai te dar erva amarga quando você quer chocolate. E às vezes a erva amarga que vai arder e amargar a sua boca é aquilo que vai te trazer de volta para o caminho da verdade. É que vai colocar você de volta na rota e vai manter você aos pés de Jesus, para você não esquecer quem é Jesus e o que ele fez por mim, o que ele fez por você. Digam graças a Deus. Diga comigo, desejei muito. E olha o verso 16. Diz assim, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra. Está me ouvindo? Não, isso já acabou, que não sei o que ela... Como assim? Se Jesus está dizendo que ela ainda está para se cumprir. Aí as pessoas não entendem que o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário e de ele ser a nossa Páscoa, ele não anulou as festas. Não anulou. Porque uma das coisas que você vai ver no texto bíblico, por uma questão de tempo, eu não vou entrar agora, mas depois você leia Levítico capítulo 23, a partir do verso 9. Levítico 23, a partir do verso 9. Uma das coisas que o texto diz é que essas celebrações são perpétuas. Elas são perpétuas. O que perpétuo significa? Pastor, aqui lá na minha cidade tinha um morro chamado Perpétuo Socorro. É isso? É isso? Perpétuo significa o quê? Para sempre, eterno. Algo que não será jamais anulado nem cancelado. Eu estou para te dizer, agora aqui é o meu achômetro, né? Livro de Jefferson, capítulo 1, versículo 1. Eu estou para te dizer que mesmo na eternidade, nós vamos ter as 7 festas de alguma forma revelada ou celebrada pelo povo na eternidade, como uma espécie de gratidão a Deus. Porque o livro de Ezequiel, capítulo 40 em diante, quando começam ali as profecias sobre o milênio, o último milênio,
uma das coisas que a profecia tem é a restauração do templo de Israel. Depois da grande tribulação, haverá um quarto templo. O terceiro vai ser reconstruído para a grande tribulação, vai ser destruído no final. Aí tem o quarto templo, que é o templo permanente, que vai ser reconstruído. E durante todo o milênio, com a igreja já salva, com a igreja já glorificada, com Israel já resgatado, tudo maravilhoso. O templo vai ser reconstruído. Para quê? Para que o templo vai ser reconstruído no milênio? Se a igreja está salva, se Israel já está resgatado, se Israel já recebeu Jesus como Messias, por que o templo vai ser reconstruído? E para não dizer que é força de expressão, que é alegoria, não tem como. São detalhes demais para ser alegórico. E Ezequiel dá todos os detalhes. O tamanho, a medida das câmaras do templo, está tudo lá. Capítulo 47, por exemplo, do capítulo 45 em diante, ele vai falando sobre as medidas do templo, tudo, medida do altar, das câmaras, o lugar onde eles vão guardar as coisas para os sacrifícios. Por que Deus vai trazer tudo isso de volta no milênio? Explica para mim. Se já está claro para todo mundo, para toda a igreja, para todo Israel, que Jesus é o Messias e que ele é a consumação de tudo aquilo que nós vimos no Velho Testamento. Ou seja, tem algo que nós ainda não sabemos, tem algo que nós ainda não conhecemos. Por isso ele diz, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus não está celebrando a Páscoa escondido lá em cima de nós, não. Ele disse, olha aqui, vamos celebrar essa daqui, e ao celebrar esta, e ao cumprir a minha missão, eu não vou celebrá-la de novo, até que ela se cumpra no reino de Deus. Sabe o que significa? Que a nossa chegada na eternidade vai ser celebrada com uma Páscoa. Nós vamos chegar no céu, a igreja arrebatada, vamos ser recebidos na chamada bodas do Cordeiro. Vai ter uma festa, vai ter uma refeição enorme nas bodas do Cordeiro. E isso não é outra coisa senão a celebração de uma Páscoa eterna, no céu. Aí aqueles que são contra de celebrar a Páscoa aqui na terra vão fazer de que forma? Quando chegar lá no céu, não, Senhor, não é possível, não. O Senhor já morreu pelo meu pecado, não, aqui não pode ser não, Senhor. Como é que eu troco aqui de salão? Como é que eu troco de ambiente, Senhor? Não tem como trocar de ambiente. Ali é o nosso lugar para todo sempre, a nossa casa eternamente, diga graças a Deus. Verso 18, ele diz assim, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, que é o vinho, até que diga até que. O que até que significa? Significa que aquilo não está consumado ainda. Significa que aquilo não acabou ainda. Isso não é nem, eu não estou nem sendo teológico, eu estou apenas usando de recursos da própria língua portuguesa, já que a coisa está bem traduzida para o português. É uma exegese textual. Até que não vou mais beber desse vinho, até que haverá o dia que vai acontecer de novo, a igreja vai ser arrebatada e vamos encontrar com o Senhor nas nuvens e vamos chegar nas mansões celestiais e quando chegarmos lá, nós seremos recebidos com taças de vinho, vinho celestial, vinho glorioso, vinho que nunca foi uva, vinho como aquele que ele multiplicou, que ele criou do nada, da água, lá nas bodas de Caná da Galileia. Você está feliz? Você pode dizer glória a Deus? Até que venha. E eu termino com duas coisas importantes. A primeira é a penúltima, né, na verdade, de semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Na ceia, a gente usa 4 cálices, né, na celebração. E o terceiro cálice é o cálice da redenção. E segundo o próprio judaísmo, foi nesse terceiro cálice que Jesus diz o que diz, este cálice é o cálice da redenção, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pensa que coisa gloriosa que
eu e você nunca, jamais poderíamos ver a face de Deus. Nunca, nunca. Tem gente que sequer acredita que Deus existe. Sequer acredita. Eu louvo a Deus pelos milagres que eu tenho visto Ele fazer, exatamente porque o milagre, o fenômeno físico, ele destrói qualquer possibilidade de não existir um ser sobrenatural. Destrói completamente. Se você vê com os seus olhos uma pessoa com uma doença degenerativa, incurável, que tende a viver daquele jeito até o dia da sua morte, e aquela pessoa inexplicavelmente se levantar de uma cadeira de roda e começar a andar na frente de todo mundo, você não precisa ver a Deus, basta você ver os rastros dele. Quando você vê os rastros de Deus, você sabe que aquilo ali não é coisa humana, aquilo não é show, aquilo não é forjado. Porque você pode forjar qualquer coisa, mas você não consegue forjar um milagre. Você tentar forjar, que é imitar um milagre, todo mundo vai descobrir que aquilo é imitado. Não tem como forjar. Aquilo está na cara, é verdade. Deus existe, Deus está aqui e Ele se preocupa conosco. Digam graças a Deus. E Ele diz, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É o cálice da redenção. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E esse sangue mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Um homem puro, um homem santo, um homem reto e justo, que pisou sobre esta terra e andou aqui 33 anos. Um homem que nunca cobiçou o que não devia. Um homem que nunca disse o que não devia. Um homem que nunca olhou para onde não devia. Um homem que nunca pensou o que não devia. Um homem santo, puro, justo e reto. Porque esse homem não era comum, ele não era normal, ele não era um homem comum. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele está dizendo, eu não sou comum. Eu sou uma pessoa diferente, eu sou um homem diferente. Por isso o sangue dele tem o poder de esculhambar com os planos do diabo. Porque é um sangue puro, limpo, justo, reto, carmesim. Um sangue que tem o poder de redimir. Um sangue que tem o poder de justificar. É o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém aqui grato ao Senhor por este sangue? E no verso 21 eu termino com isso, onde ele diz, mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. A Páscoa, nós vamos celebrar a Páscoa amanhã, nos nossos lares. E acho que a Luciana já fez aqui o trabalho na minha ausência, de mostrar para vocês exatamente como fazer para celebrarem a Páscoa. Pastor, é obrigatório celebrar a Páscoa? Não, não é obrigatório celebrar a Páscoa. Como não é obrigatório nem ser crente. Nem crente você precisa ser se você não quiser. É obrigatório? Não. Não. Se você não celebrar a Páscoa, você vai para o inferno? Também não, porque a salvação não é pela celebração da Páscoa. A salvação é por este sangue que eu acabei de citar aqui, de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Sim ou não? Porém, o que Jesus disse quando ele celebrou a Páscoa? O que Jesus disse? Ele disse assim, exatamente. Ele, no verso 18, como eu já li, né, ele diz, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ele vai esperar por nós. Número 2, no verso 19, ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Pastor, mas a gente já faz na ceia. Eu sei, mas a ceia é outra história. A ceia é uma ordenança da igreja, é uma cerimônia bonita e tal, mas a ceia não substitui a Páscoa. Não substitui. Então ele está dizendo, façam isso em memória de mim. Então, se ele disse para fazer, eu vou fazer porque eu o amo e eu quero obedecê-lo e eu quero honrar o Senhor. Digam graças a Deus. Então, quem tiver dúvida de como celebrar, procure depois a Luciana ou a Zandra, minha esposa, para elas orientarem vocês no que fazer. E amanhã
8 horas da noite, horário de Boston, 21 horas, horário do Brasil. Muita gente vai celebrar conosco no Brasil, para vocês terem uma ideia. Nós vamos ter, vocês vão ver, centenas de famílias conectadas conosco através do milagre das redes sociais e celebrando conosco a Páscoa do Senhor. E nós vamos comer a Páscoa junto e celebrar para a glória do nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Coloque-se de pé neste momento. E a última coisa que eu quero dizer é isto: a Páscoa, ela é um divisor de águas. Olha bem, Jesus vira e diz assim: nesta mesa tem uma mão que vai me trair. Agora eu te pergunto, 3 anos e meio, Jesus, irmã Ruth, sentando, almoçando e jantando com as mesmas pessoas. 3 anos. Comendo com eles todos os dias. Ele esperou chegar à mesa da Páscoa para dizer: tem uma mão aqui que vai me trair. O que isso significa? Significa que Páscoa tem o poder de ser o divisor de águas. Na Páscoa, porque a Páscoa abre o ano. A Páscoa inicia o ano bíblico. Eu sei que para nós já estamos no 4º mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Não tem nada de errado com isso, está tranquilo. O calendário gregoriano é o calendário da maioria das nações do mundo hoje. Até aí não tem problema nenhum, desde que eu entenda que Deus não segue esse calendário. Deus segue o calendário dele, o calendário que ele mandou instituir. Êxodo capítulo 12 diz: este será para vós o primeiro mês do ano. O ano começa agora. Para Deus, o ano está começando agora, irmã Maria. Agora. Começou dia 8 de abril. O ano para Deus começou dia 8 de abril. Para nós começou no dia 1º de janeiro. Mas para Deus não. Para Deus está começando agora dia 8 de abril. Começou dia 8 de abril. E nós vamos agora no dia 22, que é o 14 de Nissan, nós vamos profeticamente consagrar o nosso ano ao Senhor e dizer para Ele: muito obrigado, Senhor, por ser tão bom conosco. E nesse dia há uma oferta que nós damos ao Senhor, que é chamada de a oferta do Cordeiro, que é outra coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a oferta do Cordeiro tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, a oferta em si. Não, a oferta para o povo de Israel é uma dádiva financeira. Numa sociedade onde o dinheiro em espécie era muito raro, como que as pessoas faziam as coisas? Através de trocas. Tudo bom, eu estou precisando de um bezerro. Ok, então um bezerro, se você me der 3 cordeiros, eu te dou um bezerro. E assim era a vida, troca com troca com troca. Eu estou precisando de 3 sacos de cevada. Ok, me dá 2 bezerros, me dá 2 cordeiros. Sendo assim, o cordeiro em Israel era a moeda mais preciosa que tinha em Israel. Por quê? Porque 99% das ofertas em Israel envolvia cordeiros. Então, pessoas que criavam os cordeiros, os fazendeiros, os donos de chácara, seja lá o que fosse, que criavam os seus rebanhos, quando o cara olhava para um cercadinho assim e via lá 130, 150 cordeiros ou carneiros, né, que o carneiro é o cordeiro já velho, né? Olhava ali, aquilo para ele era a visão de prosperidade. Uau, olha isso. É mais ou menos quando você abre o cofre lá no seu quarto, lá escondido, no closet, você abre lá e vê aquelas barrazinhas de ouro lá, você fala: uau, olha só que coisa tremenda que Deus me deu. É a mesma coisa, o povo de Israel olhava para o cercadinho, via lá os cordeiros e falava: uau. Então o que Deus pedia? Deus pedia exatamente os cordeiros. Eu estava mostrando agora que em 7 festas o povo de Israel tinha que dar 21 ofertas. 21. A maioria dos crentes hoje não dariam conta de ser israelita. Na época do Velho Testamento, não daria conta.
Porque em 7 festas, eles tinham que dar 21 ofertas. E não é oferta de 10 merréis, 5 merréis, 10 dólares, nada disso não. Era tudo oferta, era 1 cordeiro, 2 cordeiros, 7 cordeiros, 2 bezerros, 3 bodes. Oferta de manjares, molhos de trigo, molhos de cevada. Aí você se pergunta hoje, por que não tem judeu pobre? Já viu algum judeu alguém fazendo cesta básica para judeu? Já viram em algum lugar? Tem que ajudar o fulano de tal, o Youssef Ben, não sei o que, está passando necessidade. Aqui, vamos lá ajudar o fulano de tal. Alguém já viu? Sério mesmo? Alguém já viu fazer cesta básica para judeu? Pelo contrário, o judeu enriquece tanto, que eles tiveram problemas ao longo da história. A perseguição de Hitler aos judeus da Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, não era só porque ele odiava a raça, não. É porque a Alemanha estava afundada em dívida e ela devia bilhões de dólares para banqueiros judeus. Então, ao matar os judeus, ele estava purificando a raça e ao mesmo tempo se livrando de uma dívida impagável que a Alemanha tinha na época. Entendeu? Por que os judeus são tão prósperos? Inclusive aqueles que não serão salvos. Porque salvação é sempre pela graça em Cristo Jesus. Salvação é sempre pelo derramamento do sangue de Jesus. Não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com qualidade de vida. Se a igreja fosse ensinada desde o seu nascedouro a importância de sempre honrar a Deus com alguma coisa que te custe, com algo que custe para você alguma coisa. Como Davi fez. Foi oferecer um sacrifício ao Senhor na eira de Araúna, e Araúna vem e fala assim: não, Senhor, não, majestade, de jeito nenhum, faz tudo aí, está tudo de graça. Eu falei: não, você está louco? Como é que eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada? Não, eu quero pagar pela terra, quero pagar pelos animais, quero pagar pelo sacrifício, quero pagar por tudo, porque eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Então, nessa Páscoa, nas outras eu negligenciei isso, mas nessa Páscoa eu não posso negligenciar. Nessa Páscoa, prepare a sua família. Olha o que diz. O que diz Êxodo. Coloca para mim de novo aí para eu poder encerrar, que eu ganho tempo. Êxodo 12, põe aí para mim. Êxodo 12. Vai passando. A hora que eu mandar parar, vai passando. Vai passando. Ok, volta um. Ok, falai a toda a congregação de Israel. Tem que coisar isso aqui um pouquinho. Congregação de Israel. Dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Aquilo para eles ali era dinheiro, e não era pouco dinheiro. Para um povo que vivia no deserto, que não tinha onde arrumar comida, que também não adiantava. Inclusive, os animais eram alimento. E eles passavam o ano inteiro sacrificando esses animais, sacrificando um animal após o outro, oferecendo para Deus. E quanto mais eles ofereciam para Deus, mais Deus lhes dava. Mais prósperos eles eram. Tem alguém me ouvindo aqui? Porque os amém desapareceram. Então não perca esta chance. Cada família, ao 10º deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Para cada família. É uma forma de você dizer: Senhor, eu acredito que é o Senhor que me sustenta. Eu acredito que o Senhor é o meu provedor. Eu acredito que o Senhor tem sido fiel comigo. E pergunte para uma pessoa infiel como que é a vida dela. É porque não tem como você saber quem é fiel e quem não é. Mas descubra um infiel e pergunte para ela: como é que é a sua vida financeira? Como é a sua vida social, a sua vida familiar?
Pergunte. E pergunte para um fiel, uma pessoa que tem temor a Deus e que honra a palavra de Deus, como que ela vive, como que Deus tem abençoado a sua casa para a glória do seu santo nome. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto este dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Senhor Deus, nesta tarde nós estamos tão gratos ao Senhor pela tua bondade para conosco. O que o Senhor tem feito conosco, o que o Senhor tem feito nesta casa, na vida de cada um deste ministério, das famílias desta igreja. Como o Senhor tem provido, aberto portas, feito coisas grandiosas, não só aqui, como também em outros lugares do mundo, através do fluir do teu Espírito aqui nesta casa. Pai, amanhã nós estaremos alegremente na tua presença, reunidos em família, sentados à mesa, coisa que às vezes a gente não faz no dia a dia, por causa da correria da vida. Às vezes comemos aqui, acolá, sentado aqui, encostado aqui, acolá, lanchando nas ruas, porque a vida é muito corrida, o custo para viver aqui é muito alto. Então, amanhã é uma dessas oportunidades raras, que nós nos assentaremos à mesa, todos em família, para dizer: a nossa Páscoa é Jesus, a nossa Páscoa é o Senhor. Nós reconhecemos isso e por isso nós a celebramos, porque para nós ela tem muito mais significado do que para qualquer outro grupo na terra, e nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por derramar o teu sangue a nosso favor, obrigado pelo cálice da redenção, que foi estabelecido como sendo a aliança no teu sangue, através do qual nós temos entrada no Santíssimo Lugar, a presença de Deus Pai, comunhão com o nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, este ano, que para o Senhor é o ano das portas abertas, e que muitos ainda não entenderam, mas que vão ver com os seus próprios olhos, à medida em que o ano começa para ti, porque para nós começou em janeiro, mas para o Senhor começa agora, e o Senhor fará se cumprir na vida de cada um as suas promessas, porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado, meu Deus. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz avivamento. E traz avivamento.
aplauso ao Senhor em gratidão a Ele. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Podem se assentar. Coisa boa, dá vontade de ficar.